Queridos, boa noite, graça e paz, amém? Pode tomar assento em nome de Jesus. Confesso que estou com o coração radiante por estar ministrando nesta noite. O pastor Eliseu me deu essa oportunidade, esse convite, aceitei prontamente, com muita alegria, e aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite, é o que eu chamo nesta noite de a essência da vida de todo cristão. Alguém já sabe o tema? Oração. Então, sem mais demoras, peço que abra suas Bíblias em Efésios 6:18. E vamos adentrar aos oráculos de Deus, a palavra do Senhor. Tenha em mente, meus queridos, o desejo nesta noite de entender um pouco mais sobre oração, não de conhecer, mas de entender. E você vai saber daqui a pouco o porquê eu estou falando em entender e não somente conhecer. Efésios 6, versículo 18. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vou repetir: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Só esse versículo, meus irmãos, que lemos agora, já seria um versículo para seminário, já seria versículo para um evento, para um congresso, tamanha profundidade e riqueza que ele possui. Ele começa falando primeiramente de tempo. Tempo é algo que Deus deu igual a todos os seres humanos da terra, quer seja rico, pobre, alto ou baixo, americano ou asiático. Deus deu 24 horas para todos. E é uma das coisas que temos que pedir mais a Deus, sabedoria para usarmos na sabedoria dos céus, da sabedoria de Deus. A Bíblia fala sobre remir o tempo, e realmente que é remir, é ter sabedoria em usar o tempo. Usar como? Usar para o reino de Deus, usar para o proveito de Deus, usar para as coisas que Deus quer que usemos, mas muitas vezes não fazemos assim. Desperdiçamos o tempo com aquilo que não agrada, aquilo que não traz nada para nós. Exemplo, redes sociais. As sociais é uma bênção, meus queridos. A gente consegue pelo WhatsApp conversar com alguém que está no Japão, no Facebook, só que temos que usar a rede, não deixar as redes nos usarem. Há pessoas que, eu mesmo, uma vez comecei a acessar o Facebook, e eu fiquei 6 horas direto usando o Facebook. A partir daquele dia eu falei, não, parei com isso. Desinstalei o celular por um tempo, agora eu vou ter que instalar, mas eu uso com sabedoria. Quando eu quero me comunicar com alguém, mandar uma mensagem para alguém, algo rápido, eu não deixo a rede me usar, eu uso a rede a favor do reino. E continuando o texto, diz, com toda oração. Vamos parar aqui um pouquinho. Ele não está falando com oração, mas com toda oração. Mas o que é isso? Significa, meus queridos, que existe, assim como o Espírito Santo, ele tem 9 virtudes. A oração, ela possui várias virtudes, várias formas de se orar. Então, toda oração, o que o Espírito Santo, usando Paulo, escrevendo para os Efésios, está nos instigando, está nos ensinando, que aqui entendamos, que temos que buscar entender a palavra de Deus, para descobrirmos quais os tipos de oração que a Bíblia nos oferece, que a Bíblia nos ensina, que podemos fazer. No curso Rema, e eu estou fazendo Rema, existe uma matéria chamada Oração que Prevalece, que é baseada no livro de Kenneth Hagin, Oração que Prevalece para a Paz. E lá, vamos entender que existem alguns tipos de oração. Eu não tenho tempo para falar de todas, então vou mencionar algumas, falar alguns endereços, e numa outra oportunidade estaremos falando sobre isso. Existe a oração da fé, que está em Marcos 11, 22 e 24, e Mateus 21 e 22. Essa oração da fé é a oração pessoal para a realização de coisas que você deseja, que almeja. A oração de consagração, Lucas 22, 42. É uma oração que você consagra algo ao Senhor. Você entrega algo para o Senhor. Oração de louvor e adoração, João 4:24, é uma oração que você ora a Deus, adora a Deus, você se entrega a Deus em adoração. Oração de entrega, 1 Pedro 5:7,
a quando você realmente está entregando algo para o Senhor. Você deixa o Senhor fazer a vontade dele e não a sua. E voltando sobre a oração de consagração, nós vemos Jesus, um exemplo que ele consagrou algo, foi quando estava no monte, orando. E ele ora: Pai, se possível, passe cálice de mim, mas não seja feita a tua vontade, mas a tua. Ele consagrou aquela situação, consagrou aquele momento ao Senhor. Oração em línguas, oração que as igrejas pentecostais mais amam fazer, mas temos algo a aprender também sobre isso. Oração de intercessão. Nesse livro, A Arte da Oração, Kenneth Hagin, ele chama a oração de intercessão da oração esquecida da igreja. As igrejas de hoje têm se esquecido de praticar essa tão importante arte que é a intercessão. E a oração unânime, que está em Atos 4, 23 a 31, que é uma oração que todos concordam com algo em comum. Mas voltando aqui agora do texto, que estamos vendo, Efésios 6, 18. Orando em todo o tempo, toda oração. Então é necessário, meus queridos, que aprendamos na palavra de Deus como orar. Orar a palavra. Quando você ora de maneira, vamos dizer assim, por si mesmo, sem usar a palavra, e você pede ao Espírito Santo de Deus te ajudar, ele te ajuda, ele nos auxilia. Mas, queridos, quando você aprende a palavra de Deus e passa a orar em cima da palavra, o poder de Deus se manifesta. Quer o exemplo? Vou falar agora. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então você passa a orar: eu sei que a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor supre todas as necessidades em glória por Cristo. E quando você começa a orar isso, vai fazer parte de você essa oração, isso acontece, funciona, ativa a prosperidade de Deus na tua vida. Saúde, está doente com algo, então você começa a buscar versículos na Bíblia que fala sobre saúde. Isaías 53 fala que Jesus morreu pelos nossos pecados e os seus ferimentos nos trouxe saúde, nós somos sarados pelos ferimentos de Cristo. Então quando você ora nessa passagem de Isaías 53, 4 e 5, que fala que nós somos curados por Cristo, então você passa a exercer o que? O poder de Deus, e a cura vem sobre você, sobre nós. Isso é orar com entendimento na palavra, e fazer o uso de toda a oração que há. Só que tem mais, digam, tem mais. E súplica no Espírito. Meu Deus, o que é súplica? É um clamor veemente, é um pedido de socorro, é uma necessidade urgente, só que não é de qualquer maneira. Muitas vezes, queridos, nós estamos chorando a Deus as nossas necessidades. Deus ouve? Ouve. Só que não é uma súplica no Espírito. Pode ser até um momento de desabafo, pastor Júnior. Você desabafar com Deus ali, é bom até desabafar com Deus. E às vezes é melhor desabafar com Deus que desabafar com certas pessoas. Escolha bem para quem você vai desabafar. Aqui temos nossos pastores e ministros, homens e mulheres de Deus, com quem você pode desabafar. Mas escolha bem com quem você vai desabafar. Às vezes é melhor desabafar diretamente com Deus. Só que esse desabafo tão somente não vai trazer resposta do Senhor para ti. Há necessário uma súplica, que você entra no Espírito para suplicar. E nessa súplica no Espírito, entra algo que você está falando agora, em 1 Coríntios 14 e 15. Glória a Deus. Não precisa abrir se você não quiser, mas se for rápido de Bíblia, você pode ir lá. 1 Coríntios 14, 15 diz: que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. E aqui, para aqueles que gostam de cantar em espírito, estão respaldados pela palavra de Deus, pois pode-se cantar no espírito, mas deve-se cantar com entendimento, para que todos saibam o que está cantando. E a oração é da mesma maneira. A súplica é um tipo de oração, é um clamor, é um pedido de socorro a Deus, e ela deve ser feita no Espírito. E quando oramos no Espírito, há duas maneiras de se fazer. Uma é orando em línguas. Quando você ora em línguas, você ora no Espírito. Você fala de coisas que a sua mente não entende, não compreende, coisas que talvez no seu entendimento você não conseguiria orar a Deus. Então, orando em línguas, você consegue alcançar isso, consegue falar com Deus. Mas Paulo fala para orar com entendimento. E há como orar no Espírito também com entendimento. E eu vou explicar isso. Entendimento o quê? Da palavra. Quando começar a adentrar na palavra, há um momento na oração que você começa a orar. E você começa a entrar no espiritual de Deus.
Você não está orando em línguas, mas você percebe que essa oração não é a oração mais normal, não é a oração dos seus pensamentos, não é a oração da sua inteligência, mas é a oração que você não conseguiria fazer normalmente, você está fazendo, porque você está orando no Espírito. Palavras conhecidas, mas no Espírito. Um exemplo disso é a profecia. Como você está entregando a profecia para alguém, orando em profecia, eu não sei o que é da vida da pessoa, eu não conheço a situação, mas eu começo a orar em língua conhecida, mas eu estou orando em Espírito, trazendo coisas de Deus, revelações, então eu estou orando no Espírito, e quando estou em línguas, também estou orando no Espírito, e ambas orações são muito importantes. Queridos, não dá para orar só no entendimento humano, é necessário também, por quê? Porque a tua alma, ou se quiser se entender, a sua mente precisa também compreender as coisas de Deus. Então quando você ora em línguas, em mistérios, a sua mente fica infrutífera, segundo o próprio Paulo descreve, você não entende o que você está falando. Então é necessário também que você ore em entendimento, para que a sua alma venha pelo menos chegar perto, acompanhar o que o Espírito está chegando perto de Deus. Temos que alma e Espírito estar andando juntas. O que acontece, eu já vi isso acontecer, é muito triste, quando a pessoa só ora em línguas, só tem mistério e não mergulha na palavra, não lê a palavra, não procura entender a palavra. Ele começa a ficar uma pessoa extremamente espiritual, só que a vida dele não prospera, não progride, porque o entendimento dele está ficando infrutífero. É uma pessoa espiritual? É uma mulher de Deus? Mas a sua vida não vai prosperar. Porque a alma, a mente, as nossas emoções tem que estar carregadas da palavra de Deus, para que possamos andar segundo Deus quer que andemos. Meus irmãos, nosso espírito conversa com o Espírito Santo em oração, mas de onde vem a vontade para realizar algo, para fazer? Está na alma. Na alma está a decisão, na alma está aquela vontade para servir ou não a Deus. Então a alma tem que estar sujeita ao Espírito. E como estará sujeito ao Espírito, se não meditarmos na palavra de Deus, e não tivermos entendimento? E agora eu vou falar, porque eu falei muito em entendimento. Conhecer a Bíblia é uma coisa, entender a palavra é outra. Nós temos que não somente conhecer, ou seja, saber onde estão as passagens, conhecer os versículos, conhecer salmos, nós temos que entender o porquê Deus está ali falando aquilo na palavra dele. Temos que meditar, e quando entendemos, a sabedoria de Deus começa a vir sobre nós, porque vem o entendimento, e após o entendimento vem o saber. O que é saber? É sabedoria de Deus. E só estamos começando, igreja. Glória a Deus. O assunto oração é um assunto vasto, profundo da palavra de Deus. Quando falamos de oração, meu Deus, há muita coisa a que se dizer. Então o que é oração? É um diálogo com o eterno Deus, falar com Deus, saber, fazer Deus saber de coisas, é comunicar-se, é tornar comum, é participar, é ter comunhão. E essa palavra comunhão vem do latim comum unione, que traduzindo ao pé da letra seria comum união. Então nós temos que ter uma comum união com o Espírito Santo. Por isso quando damos a bênção apostólica, a terceiro item da bênção apostólica é a comunhão com o Espírito Santo. A comum união. E uma palavra mais forte que vem do hebraico para definir comunhão é brit, que significa aliança. Meu Deus, temos que estar aliançados com Deus. Aqui tem uma aliança. Você consegue ver o final dela? Ou o começo dela? Não, né? É uma coisa só. Aleluias. Nós, em espírito, temos que ser uma coisa só com Deus. Sem falhas, sem rupturas, sem divisões. Temos que estar realmente aliançados com Deus. E como fazemos isso? Tendo uma vida de oração. E como se aprende a orar, irmão Alan? Orando. Não existe outra maneira. Você pode ler livros sobre oração. Você pode ler a palavra de Deus, meu irmão, sobre oração. Mas só se aprende orando. O pastor Luciano Subirá comenta que orar e ler a palavra é uma prática que quanto mais você pratica, mais você quer praticar. Mas é inversamente proporcional. Quanto menos você pratica, menos você quer praticar. É incrível como a nossa carne tem resistência a isso.
E não é a alma, é a carne. Entendam, a alma, ela vai estar pendendo para o lado que ela for mais alimentada. Se você estiver tendo uma vida espiritual, de leitura da palavra, de oração, de busca, de orar em línguas, de jejuar, meus queridos, a sua alma fala, opa, o caminho é esse, vamos aqui. Mas se a sua vida for uma vida de só comer, sossegada, não ora, não jejua, não lê a palavra, a sua alma vai chegar à carne. E sinto muito, meu querido, você vai ser um cristão carnal, um cristão nominal, que só consegue orar quando vem à igreja, só lê a Bíblia quando vem à igreja, e não é isso que Deus planejou para nós, meu Deus, de maneira nenhuma. Em Mateus 6, e temos o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que é o Sermão da Montanha, talvez um dos momentos mais importantes do ministério de Cristo na terra. Em Mateus 6, do 1 ao 14, ou do 1 ao 18, deixa eu ver aqui, do 1 ao 18, Jesus ensina 3 princípios fundamentais sobre a vida do cristão. Repita comigo: ofertar, orar e jejuar. Jesus ele trata desses 3 itens de Mateus 6, do 1 ao 18. E o interessante, pastor Jorge, que nas 3 situações que ele ensina, ele põe o mesmo foco: não sejais como os hipócritas. Não sejais como os hipócritas. Não sejais como os hipócritas. E a preocupação de Deus, eu acho tão lindo isso, pastores, meus queridos irmãos e irmãs que nos assistem pelo YouTube, é tão lindo isso, que Jesus trazia a vontade do Pai, ok? Todos concordam com isso? Jesus falando era o Pai falando. E não vemos aqui, não seja como os hipócritas, para que Deus te condene, para que Deus te castigue, não. A preocupação de Deus, meus queridos, é que se você fizer algo como os hipócritas que fazem para as pessoas verem o que está fazendo, você não recebe recompensa. Meu Deus, olha a preocupação de Deus Pai conosco. Ele não está preocupado na questão de estar fazendo algo que não é para Ele, mas preocupado, se você fizer como os hipócritas, eu não posso te recompensar, eu não posso te abençoar. Olha o coração de Deus, meu Deus. Então Jesus ensina isso: ofertar, orar e jejuar. E no jejuar, algo muito interessante. Ele fala para a gente não desfigurar o rosto, ou seja, ficar com aquela cara de, eu estou jejuando, meu Deus, olha como eu sou santo, eu estou jejuando. Não, não é isso, misericórdia. Mas lava teu rosto, esteja alegre, porque você está jejuando aqui, é o Senhor, não é para você, é o Senhor. O jejum não muda Deus, mas o jejum muda você. A oração não muda Deus, mas muda você. E ele ensina, quando você orar, fecha a porta do quarto, ó. E Deus que te vê no secreto, vai te recompensar publicamente. Isso é tremendo, quando vem essa questão de oração. Daniel orava e jejuava. Elias jejuou por 40 dias. Moisés jejuou por 40 dias 2 vezes. Josué jejuou 40 dias. O próprio Jesus jejuou 40 dias. E preste atenção, Jesus é Deus. Amém? Alguém tem dúvida disso? Não, né? E até o próprio discípulo que de tudo duvidava, Tomé, quando põe a mão no lado nas mãos, a Bíblia não fala, mas eu acredito que ele dobrou os joelhos e diz: Senhor meu e Deus meu. Ele faz a maior declaração ali sobre quem é Jesus. E Jesus está ensinando sobre jejum, sobre oração e sobre ofertar. É o próprio Deus na terra. E vemos ali ele jejuando 40 dias e 40 noites. Existia algo, pastor Júnior, que Jesus tinha que fazer para receber algo dos céus, que se ele não fizesse jejum, ele não recebia. Porque se ele não precisasse fazer jejum, ele não teria feito. Mas ele precisou jejuar 40 dias para receber o poder que veio do alto. Pois após ele vencer Satanás por 3 ocasiões e ser servido pelos anjos, ele já saiu curando, libertando, ressuscitando e pregando com ousadia a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Só que esse ensinamento de Mateus 6, aconteceu algo que me espanta, até hoje quando vejo na palavra de Deus, num bom sentido, é claro. Ofertar, ou dar esmolas aos pobres, ofertar, orar e jejuar, certo? Acontece que, no livro de Atos, no capítulo 10, é quebrado um paradigma. Algo é mudado de forma radical pelo Deus eterno. Um homem não judeu
nem sequer samaritano, nem prosélito, um homem que cresceu em meio à idolatria romana, de 12 deuses, militar, temos militar aqui, ou ex-militares? Temos, né? Glória a Deus por isso. Um homem simples, vamos assim dizer. Atos 10, me relata que esse homem, aleluias, ofertava aos pobres, orava e jejuava. E esse homem que não tinha nenhuma aliança com o povo judeu, a minha sobrinha vai relatar, que ele teve uma das maiores experiências que o ser humano pode ter, foi visitado por um anjo. E a fala que o anjo diz então é de ser perplexo: Cornélio, as vossas esmolas e as vossas orações têm subido para a memória de Deus. Igreja, isso foi aquele paradigma tão grande quanto, quase aliás, como rasgar o véu, ao meu ver, porque era um não judeu, um não samaritano, um não prosélito, alguém que nem sequer circuncidado, acho que era, não era circuncidado. E ao mesmo tempo, que era a questão da hora nona, que é às 3 da tarde, a hora nona, quando você vê na Bíblia, são 3 horas da tarde, do outro lado, estava um homem judeu, discípulo de Cristo, orando, e ele estava prestes a entregar o jejum, porque ele comenta com as pessoas que ele teve fome, então foram preparar algo para ele comer, e ele tem um arrebatamento de sentidos. Desce um lençol com animais que eram impuros para os judeus, e eu vou resumir aqui, e a voz dizia: mata e come. Jamais, Senhor, jamais a minha boca tocou em nada imundo. E a voz fala: não chama de imundo aquilo que eu purifiquei. Meu Deus, eu não sei, eu estou sentindo algo aqui muito forte da parte do Senhor, não sei vocês, porque queridos, Deus, o Pai, por meio de Jesus, o Espírito Santo, Ele nos ensina tudo, digam tudo, para termos a maior das aventuras, a maior das experiências, a maior profundidade que o ser humano pode ter com Deus. Ele não deixou de ensinar nada, não escondeu nada. Nós temos mistérios a descobrir com Deus que você nem imagina, há revelações que Deus quer te dar que você nem imagina, há coisas que Deus quer fazer através de mim e você que você nem imagina, mas precisamos mergulhar nisto, que é ofertar, orar e jejuar, de uma maneira simples, desejando e buscando e amando ao Deus eterno. Meus queridos, muitas igrejas pregam, e eu não condeno isso, os personagens bíblicos do Antigo Testamento. Rei Davi, é lindo pegar sobre Rei Davi. Samuel, que profeta foi Samuel? Meu Deus, eu amo Samuel. Prega sobre Elias, sobre Eliseu. Mas meus queridos, eu tenho que falar uma coisa para vocês: eles viveram a sombra, eles viveram os rudimentos, nós vivemos a graça. Nós vivemos o tempo da promessa, e o que nós temos feito com essa maravilhosa graça, e com grande salvação que o Senhor nos deu? O que nós temos feito com o nosso tempo? Não estou bravo não, gente, tá? Que o Espírito Santo vai dando inspiração aqui, não estou bravo não, meu Deus. Precisamos adentrar mais nessa palavra, e descobrirmos mais o que o Senhor tem para nós. Amém, Senhor, amém. Eu tenho algo a falar para vocês aqui. Todo aquele que levanta sua mão e aceita o Senhor como seu Salvador, ele já tem um dom. Sabe qual é? Fé. Então, se um cristão fala: irmão, eu não tenho fé. Desculpa, irmão, mas você tem. Você pode não estar usando, mas você tem. Todos, desde aquele cristão que aceitou Jesus hoje, que vai aceitar em nome de Jesus, a Jesus hoje, ele já tem fé. Porque a palavra de Deus diz que nós não temos como nos salvarmos a nós mesmos. Isso é pela graça mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. E outra coisa, que você ganha se está no pacote. Há um pacote. Você já ganha um ministério. Irmão, não tem ministério. O pastor falou sobre isso há 2 domingos atrás. 2 Coríntios 5,18. É o ministério da reconciliação. Todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador, levantou a mão, automaticamente recebe o ministério da reconciliação. Então todos, digam todos, têm ministério.
já é motivo de sobra, meu irmão, para você orar. Você fazer esta fé que Deus te deu crescer e fazer uso, ter atenção a esse ministério chamado Ministério da Reconciliação. Ou seja, você foi reconciliado com Deus, você estava afastado de Deus, não tinha mais comunhão com Deus, você foi reconciliado através do ministério de alguém. E quando você se reconcilia, você herda esse ministério, e nem que seja uma pessoa na tua vida, Deus vai te usar para reconciliar. Glória a Deus, aleluias. Queridos, oração é um tema que está no coração de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, e a comunicação foi interrompida, a comunhão foi interrompida, a aliança foi quebrada, eles foram expulsos do Éden. E desse momento em diante a humanidade começou a decair. Caim e Abel oferecem sacrifícios a Deus. Abel oferece um sacrifício de excelência, Caim oferece um sacrifício que não foi aceito. E a Bíblia Sagrada nos dá a entender que os dois sabiam, pastor Jorge, como fazer. Sabia a irmã Adriana, minha esposa, como fazer, mas ele não fez correto. E a Bíblia diz que, olha, que lindo isso, Deus conversou com Caim. Então Deus conversa com pecadores. Deus conversa com pecadores. E disse para ele, se fizer o correto não será aceito. Mas olha, alerta, eis que o pecado está à porta. E você deve dominá-lo. Primeiro alerta de Deus. Deus não vai pegar o pecado, eu gosto tanto do pastor Eliseu, eu vou afastar o pecado dele. Deus nos deu autoridade em Cristo, para não permitirmos o pecado fazer arruaça na nossa vida. E detalhe, sobre oração. Em Gênesis 4:6, não precisa abrir se não quiser. Nós vemos ali, relatado pela Bíblia, que a Sete nasceu um filho chamado Enos. E a partir desse evento, passa-se a invocar o nome do Senhor. A Bíblia não fala, mas eu consigo imaginar a família ali, Adão, Eva, Sete, Enos, conversando sobre o tempo que eles tinham comunhão com Deus. Como era gostoso a viração do dia, como era gostoso falar com Deus, como era gostoso, irmão Harry, compartilhar coisas com Deus, situações, experiências, e que isso se perdeu por causa do pecado deles. Realmente o coração deles está doído com aquilo. Então Sete e Enos tomam uma decisão: vamos invocar o nome do Senhor. E o que era invocar? É chamar para perto de, chamar a atenção de. E no Antigo Testamento, você chamava a atenção de Deus de fora para dentro. E nós? Invocamos o Senhor também? Também. Mas quando você invoca o Senhor se manifesta de dentro para fora de nossas vidas. Aleluias! Isso é maravilhoso, meus irmãos. Quando você fala, Senhor, eu quero a tua presença, já começa a sentir aquela coisa gostosa, e já começa a pegar fogo, e você começa a orar contra os irmãos, porque é de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Antes era de fora para dentro, de fora para perto, de fora para dentro, mas agora é de dentro para fora. A minha e sua vida é um manancial de rios do Senhor, porque o Senhor vem de dentro para fora para tocar outras vidas. Aleluias! Glória a Deus. E esse tempo não para, meu Deus do céu. Jesus. Meus queridos, a oração da fé. Vamos falar sobre a oração da fé agora. Só vou conseguir falar de dois tipos de oração: a oração da fé e a súplica. A oração da fé, Marcos 11, 22 e 24, eu quero ler com vocês, que é muito importante. Eu não posso deixar de ler esse texto. Marcos 11, do 22 ao 24, diz assim a palavra do Senhor. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Diga comigo, tende fé em Deus. Agora de novo, tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser este monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas tudo o que disser, lhe será feito. Por isso vos digo, que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, tê-las eis. Há um princípio na oração da fé. E o princípio é, digam, pedir, crer, receber.
Mais forte agora. Pedir, crer, receber. Agora igreja. Esse é o princípio. Esse é o princípio. E queridos, eu confesso que quando eu tive o primeiro encontro, anos atrás, com esse texto, eu não entendi esse texto como literalidade. Ou seja, que ele é o que ele é e pronto. Não. Eu entendi que era uma linguagem de figura, uma coisa meio abstrata, mas não é. Literalmente, Jesus está falando, se tiver fé, você vai mandar um prédio inteiro sair daqui, lá para São Paulo ele vai. Se tiver fé do tipo de Deus, você manda uma montanha sair do lugar e vai lá para o mar. É literal. Nós não sabemos, ainda não compreendemos o tamanho do poder que temos no nome de Jesus. E alguns irmãos piedosos, mas tendo um entendimento limitado, me disseram: irmão, mas tem um limite, né? Que está em 1 João 5, 14 e 15. Vamos lá ler? E entendiam-se que isso era um limitador desse poder de fé. Só que você estudando a palavra com cuidado, você vai entender que não é. 1 João 5, 14 e 15. Aleluias, glória a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. E esta é a confiança que temos nele, Jesus, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então o que eu fui ensinado há anos, muito tempo atrás, que a vontade de Deus, pastor Júnior, era um limitador dessa oração, mas não é, pelo contrário, a vontade de Deus amplia mais ainda o poder dessa passagem. E explico, porque conhecer a vontade de Deus é conhecer a palavra do Senhor e o entendimento no que Deus quer nos abençoar. Deus tem mais vontade de sermos abençoados do que nós temos de ser abençoados, estão entendendo? Então se você quer prosperar, busque na palavra, e você vai entender a vontade do Senhor. Você quer ser curado? Busque na palavra, versículos de cura, em que pessoas foram curadas, e você será curado, é a vontade de Deus. Você quer seguir no ministério? Veja na palavra de Deus, o que fala sobre ministérios, e Deus vai te dirigir, segundo a vontade dEle. É a vontade dEle nos abençoar, agraciar, curar, que sejamos prósperos. Salmos 35, 27 diz, que o Senhor se alegra com a prosperidade dos seus servos. Meu Deus, nosso Deus não é Deus de miséria, nem de pobreza. Ele é o Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Era o Senhor do ouro e da prata. Miséria não tem nada a ver com Deus, é uma escolha nossa, vivemos ou não na miséria. Eu digo de novo, é uma escolha nossa em Cristo, pelo poder que Cristo nos dá. Temos que conhecer a vontade de Deus para orarmos melhor. Aleluias. A oração da fé é simples. Os pastores, os ministros têm ensinado para nós isso aqui. É simples, é pedir, crer e receber. Mas existe na nossa mente um processo, algumas barreiras, alguns paradigmas que precisam ser quebrados, derrubados, vencidos, Harry, para que essa fé funcione de maneira tão profusa, tão forte e tão fluida. Para que a fé venha fluir na tua vida, você tem que abrir mão de certas coisas, certos pensamentos, certos entendimentos, certos ensinamentos que você recebeu. Você tem que entender a palavra pela que ela é. E se o Senhor está falando que pela fé é possível jogar um monte de um lugar para o outro, é possível. Lucas 18, 27 diz, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Só que vamos entender essa passagem. É possível para Deus, desde que você creia. O Deus eterno, nosso Pai, já fez tudo que precisava fazer por nós. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único no gênero. Ninguém nasceu, ninguém vai nascer como Jesus nasceu. Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu por nós, por nossos pecados, por nossas enfermidades, por nossa dor, por nossa tristeza, morreu por tudo, já foi feito tudo. Nós que estamos tomando posse desse poder, dessa autoridade outorgada a todo cristão. A Bíblia nos ensina que estamos assentados junto com Cristo à direita de Deus. Vocês querem mais o que, meu irmão, minha irmã? Olha para cima agora. Imagina o trono de Deus, tá? Imaginou? Agora imagina Cristo como cabeça à direita, ok? Nós estamos junto com Cristo, o corpo de Cristo. Ou será que fica só a cabeça no trono e o corpo fica fora aqui na terra? Não, nós estamos junto com Cristo assentados.
ao lado do Deus eterno, de frente ao trono da graça. E a Bíblia ensina: chegamos, pois, confiança ao trono da graça. Temos que exercitar, mas tudo isso que eu estou falando para vocês, meus irmãos, se você sair daqui e não praticar, teria sido somente mais um culto, e somente mais uma pregação. Não sejamos assim, mas sejamos praticantes dessa palavra. Praticantes. A Bíblia não é somente para adquirir conhecimento. Eu conheço a Bíblia, eu conheço os 66 livros, eu conheço a Antiga Aliança, a Nova Aliança, eu conheço os preceitos, eu conheço as enunciações, eu conheço aquilo. Não! É gostoso o conhecimento, eu gosto, eu não vou mentir, eu gosto, mas só conhecer não é suficiente. Temos que entender e praticar. E como é que você aprende a praticar? Praticando, exercendo a fé. Irmão, mas você não sabe da minha história. Eu tentei usar a fé e não consegui. Eu me frustrei com a fé. Meu irmão, Deus está trazendo um renovo para você nessa noite. Você que está aqui, você que está nos assistindo, há um renovo para ti nessa noite. É tempo de usar a fé bíblica, a fé do tipo de Deus, a fé que não falha, não falha. Vou repetir, não falha. Deus não nos criou e não viemos à existência para sermos derrotados. Isso não é jargão de pregador, não. Todos nós nascemos nesta terra com o objetivo de glorificar o nome do Senhor. E eu pergunto, como é que alguém derrotado, frustrado, para baixo vai glorificar o nome do Senhor? Meu irmão, não vai. Mas se você passou por alguma luta que te venceu, ergue-te por dentro, use a fé, respira, olha para frente e caminha. Há situações na nossa vida que são terríveis. Eu e minha esposa, há 14 anos atrás, nós passamos por uma gravidez complicada, de um bebê que teve uma má formação. Os médicos queriam abortar, nós não, vai ser feita a vontade do Senhor. E ele nasceu com vida, e pude apresentá-lo ao Senhor, pude apresentar meu filho está no céu. Eu vi pelos olhos espirituais, pastor Júnior, os olhinhos dele se apagando. Foi um momento terrível, mas ao mesmo tempo lindo, de ver o Senhor levando meu filho para morar nos céus. Foi uma aflição muito grande? Foi, mas nos erguemos por dentro, né, amor? E continuamos a caminhada, jamais abandonamos a Cristo, porque é isso que a Bíblia nos ensina, de fé em fé, de glória em glória. Vamos crescendo, vamos aprendendo e vamos seguindo com Deus. Glória a Deus. Meu Pai, eu preciso falar da súplica ainda, né, Senhor? É verdade, aleluia. Glória a Deus. A súplica, meus queridos, e a intercessão. Súplica é um clamor. Súplica é um pedido urgente. Súplica é uma coisa que você precisa assim, rápido. E a palavra hebraica para súplica é hanan, que tem buscar favor, implorar favor. E no grego bem parecido, deeses, que é necessidade, falta, privações. Só que súplica naquela oraçãozinha, Senhor, eu queria tanto que sou bem... Não, meu irmão. A irmã está fazendo assim, ó. Não é. Mas súplica é algo veemente. É um clamor, algo que vem de dentro. Por isso que é súplica no espírito. Com a mente você não consegue chegar onde você tem que chegar orando. Tem que ser em espírito. E um detalhe, e até conversamos na casa de Jorge e Adriano esses dias, de algo que já tinha ouvido falar, e eu vou estar falando aqui. Meu irmão, se você deseja muito algo na tua vida, que aconteça, procure alguém que tem a mesma necessidade que a sua. E comece a orar pela causa dele, e deixar ele orar pela tua causa. Sabe por quê? Que quando você pega a tua causa e fala, Senhor, eu quero que a causa do meu irmão seja atendida também, isso move o coração de Deus. Não é uma manipulação, irmãos, não é manipulação, mas é um desejo que vem no teu coração, uma compaixão que você vê alguém com uma situação que está passando, e aí você ora e a pessoa é abençoada, e você também é abençoado. A intercessão, meus queridos, é se colocar no lugar de alguém. Mas a intercessão pode ter dois momentos. Um muito bom, que é aproximar alguém de Deus. A intercessão nesse modo é muito bom, mas pode ter um momento terrível, que é afastar alguém do diabo. Aí você tem que estar muito bem preparado. As duas situações sim, mas quando você está intercedendo,
para afastar Satanás da vida de alguém, o raçatão, o adversário, meus queridos, você está comprando uma briga. Eu, tempos atrás, eu tinha um livrinho, um caderninho de oração. E o irmão Alan aqui, esse doido aqui, todo mundo que chegava anotava lá e orava. Não queria saber a causa, anotava, orava. Quase morri. Começou a andar algo no meu corpo, para tudo que é lado. Os médicos não sabiam o que era, se era bactéria, se era, não conseguia identificar. E o irmão em Cristo orou por mim, repreendendo aquele e falou: meu irmão, você quer morrer? Para você fazer esse tipo de intercessão que você está fazendo, tem que ser um grupo de intercessão. Tem que ser pessoas orando juntas. Então, irmãos, a intercessão não é uma brincadeira. Ah, vou orar por alguém, acabou. Não. Primeiramente, ore a Deus, para saber se está no nível para entrar naquele tipo de intercessão. Porque temos que ter o quê? O entendimento e o conhecimento da palavra. Entender, usar a palavra de Deus para, no caso de uma libertação de alguém. A palavra de Deus para uma pessoa ser descortinada os olhos do pecado, da vida de pecado. Então a intercessão, e é o que fazemos aqui, a irmã vai estar orando daqui a pouco, é uma intercessão. Mas temos pastores, temos ministros, temos homens e mulheres de Deus que conhecem a palavra fazendo essa intercessão. Então, para que queremos fazer isso, temos que ser o quê? Orientados, ensinados, discipulados, para entrarmos nesse caminho de intercessão. Temos que buscar mais de Deus, para intercedermos com eficácia no poder de Deus. Não é de qualquer maneira. Tanto que o próprio Kenneth Hagin, nesse livro da Arte da Oração, ele fala que orou muitos anos pelo irmão dele. E Deus trouxe uma revelação para ele que orava errado. Que ele estava orando pedindo para Deus que o irmão dele fosse salvo. Mas Deus falou para ele: eu já fiz. Você tem que exercer autoridade sobre o teu irmão. E quando exercer autoridade, exigindo o mundo espiritual a salvação do irmão, com 3 semanas o irmão dele aceitou Jesus. Com 3 semanas. Então o próprio Kenneth Hagin ensina-nos que é necessário mergulharmos na palavra de Deus, no entendimento do Senhor, podemos interceder de maneira eficaz. Às vezes, meu irmão, minha irmã, você está orando muito tempo por algo, por uma situação, por uma causa, e você não vê resultado. Comece a orar ao Espírito Santo, tem que mudar minha oração em algo? Tem algo que eu tenho que fazer diferente? Chega para os pastores aqui: pastor, eu estou orando por uma causa assim tantos anos, eu preciso fazer algo diferente, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar contigo, ou vai usar os pastores dessa igreja para falar contigo. Louvado seja o Senhor, aleluias, glória a Deus. Meus queridos, a oração é algo que Deus quer que seja algo diário em nossas vidas, não uma coisa esporádica, não algo que você faça por obrigação, pela religião, ou porque a igreja pede que você faça, mas a oração tem que ser seu estilo de vida. A oração tem que ser algo diário, não um momento de obrigação. Ah, eu tenho que orar, né? Deixa eu olhar que eu tenho que pagar uma hora de oração. Não, pelo amor de Deus, não. Mas orar é o maior privilégio que um ser humano pode ter. Orar é o maior privilégio que a humanidade pode ter. Meus queridos, faça da oração o seu estilo de vida. Faça da oração, meu irmão, minha irmã, sua vida diária. Faça da oração a coisa mais importante da sua vida, porque Deus, Ele está aguardando o seu posicionamento de oração, para abençoar e para fazer a diferença na tua vida, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor, amém? Glória a Deus. Sobre o tema oração, vou indicar alguns livros, né? E um deles está na minha mão, A Arte da Oração, de Kenneth Hagin. Eu li esse livro, fantástico, maravilhoso. Dos livros que eu já li sobre oração, um dos melhores livros que eu já li. Ele vai falar praticamente quase tudo sobre oração, de uma linguagem simples, objetiva, que já é própria do Kenneth Hagin, contando testemunhos dele e abordando sempre a palavra de Deus, tendo primazia pela palavra de Deus. Também gostaria de indicar aqui outros livros, que é Oração, um Remédio para a Ansiedade, de Charles Haddon Spurgeon. Esse livro faz parte do projeto Spurgeon, e eles estão compilando livros de sermões de Spurgeon. Os melhores sermões estão sendo selecionados, pastor, para se tornarem livros. E eu li esse livro, realmente muito bom. Ele ensina você transformar a sua ansiedade em orações, em súplicas a Deus. É realmente muito bom. E o livro Jejum, a disciplina particular que gera recompensas públicas, de Jensen Franklin. Ele escreve de uma maneira muito objetiva também sobre o jejum.
e ele começa a elucidar você sobre o que não é o jejum, que existem algumas teorias, algumas coisas que não é jejum que é errado, e ele vai te levar ao jejum bíblico, ao jejum do jeito de Deus, ao jejum que Deus espera que nós façamos. Também recomendo e muito. Bem, e como filme, eu quero recomendar o filme Quarto de Guerra. Quem já assistiu aqui? Deixa eu ver, quem assistiu? Glória a Deus. Quem não assistiu, assista. É um filme muito bom, em que vemos uma anciã, uma mulher de Deus, ensinando uma mulher mais nova, como batalhar a oração sobre o casamento dela e questões da vida. E ela tem vitória. E por que tem vitória? Porque a palavra funciona. Não é isso, pastor Júnior? A palavra funciona. Glória a Deus.